Amores, continuando aqui a nossa brincadeira, agora nós vamos falar um pouco sobre disjunção, né? Então aqui nós falamos sobre o e, né, que para a nossa sentença atômica, é lógico que aqui eu estou simplificando bastante, tá? Dá para ter encadeamentos de sequências, de sentenças, perdão, né? Eu estou falando só algo binário, um 2, tá bom? O único unário que eu tenho aqui é a negação, tá? Mas binário mesmo, eu preciso pelo menos do e ou, e as outras eu preciso pelo menos de duas sentenças. As quais elas podem ser moleculares, ou seja, só ter uma única coisa, como por exemplo x é rico, ou elas podem ser atômicas, como por exemplo essa daqui, que eu coloquei as duas, né? X é rico e alto. Tá? Mas quando eu estou falando de uma disjunção, beleza? Que é o Vzinho minúsculo aqui, eu estou falando sobre o ou, né? Então, vou usar as mesmas sentenças, tá bom? X é rico, X é alto. Posso até falar que X é corno, não tem problema nenhum. Você pode colocar qualquer coisa. Tá? Eu estou usando essas sentenças assim, que são as sentenças mais simplesinhas da gente entender, tá? Ah, e outra. Cálculo proposicional, galera, é muito difícil. Uma curiosidade, cálculo proposicional, pelo menos no meu conhecimento, tá bom? E eu posso estar grandissimamente errado. Ele não é tão bom para a gente analisar muito a linguagem natural, tá? Às vezes você se perde nisso, tá? Dá até que dá, né? Mas, né, para você pegar a linguagem natural, você tem que isolar bastante aquilo que está sendo dito, né, para você poder trabalhar simplesmente com as coisas concretas, porque na linguagem natural a gente tem forças argumentativas, né? Talvez seja, é bem provável que seja, eu acho que não, eu acho que sim, né? Dificilmente você vai ouvir um sim ou não, alguma conclusão de verdade, né? Então, quando a gente está tratando de cálculo proposicional, é verdadeiro ou falso, né? Não é talvez tem a chance de ser verdadeiro, tem a chance de ser falso. É ou não é? Tá? Então voltemos aqui. Então, quando nós estamos falando sobre exatamente isso, e nós usamos o ou, né, tratando que isso daqui seja o A e este daqui seja o B, pode ser qualquer outra variável, tá bom? C, D, E, tanto faz. Né? Se eu escrever aqui A conjunção, disjunção B, vai ficar X é rico ou X, ou, neste caso, né, é alto. Na maioria das vezes, pelo menos assim eu acredito, e eu estou tirando informação da bunda, né, e vocês podem ver que eu estou usando uma força argumentativa, né, eu acredito, que quando nós lemos o ou que nós temos aqui, ele é um ou exclusivo. Né? Então, ou ele é rico ou ele é alto. Mas, pelo menos quando nós estamos falando de uma disjunção, pode ser a soma das duas coisas. Né? Então, ele pode ser rico e alto, ele pode ser rico e ser baixo, ele pode ser alto e pobre, mas não pode ser, pelo menos para a nossa afirmação aqui ser verdadeira, ele não pode ser rico, ele não pode ser pobre e baixo. Então, assim, para que eu tenha uma afirmação, para que essa minha afirmação, neste caso, essas afirmações que eu tenho aqui, elas sejam verdadeiras, sentença, eu sempre confundo sentença com afirmação, tá? Para que essa sentença completa seja verdadeira, galera, tem que ser ou uma das duas, ou as duas. Para ser falso, as duas têm que ser falsas, tá bom? Então, por exemplo, para essa afirmação, para essa sentença que ser falsa, tem que ser pobre, o x tem que ser pobre e alto, tá bom? Então existe essa diferença. Então, por exemplo, como que a minha conjunção, a sentença da conjunção tem que ser verdadeira? Qual é o critério da conjunção para que a sentença seja verdadeira? Que ambas sejam verdadeiras. O A ou B, o lado esquerdo e o lado direito, vamos dizer assim, né? Não precisa ser exatamente A ou B. Já aqui não. Aqui tem que ser os dois ou um dos dois, né? Não necessariamente tem que ser simplesmente só um. Existe, né, pelo menos eu vi, não exatamente no livro que tem a disjunção exclusiva, que é esse
com um risquinho embaixo. Aí ficaria X ou é rico ou é alto. Aí sim, eu tenho uma uma exclusividade disso, né? Algo óbvio seria, ou ele é rico ou ele é pobre, né? Mas, enfim, tipo, ou ele é rico ou ele é alto. Então, se ele for alto, ele não pode ser rico, se ele for rico, ele não pode ser alto. Também seria falso, é falso se ele for os dois, é falso se ele for nenhum. Ok? Se você está falando, por exemplo, o meu cachorro, não, em casa eu tenho uma geladeira e um computador top. Então, assim, seja lá o que o computador top seja, tá bom? Tipo, qual que é a configuração de um computador top? Sei lá, eu tenho uma geladeira 2 portas e eu tenho um computador top. Veja que eu estou usando E na minha frase. Então, se você chegar na minha casa e você ver as duas coisas que eu falei, vai ser verdadeiro. Se você vê só a geladeira e não vê o computador, ou se você achar meu computador meio merda, é falso o que eu disse. Por mais que eu tenha geladeira, eu afirmei que eu tenho os dois. Se você chegar na minha casa, eu tenho uma geladeira top e eu tenho uma geladeira bem bosta, não é exatamente a geladeira que eu falei, é falso o que eu disse. Se eu não tiver nenhum dos dois, é mais falso ainda, eu sou mais mentiroso. Quando eu estou falando de uma conjunção, eu falo para você, lá em casa eu tenho uma geladeira ou um computador. É uma frase meio estranha de se dizer, né? Mas, enfim, é como se você falasse para uma pessoa assim, você pode ter ou o sorvete, a frase já ia sair exclusiva. Você pode ter um sorvete ou um saco de bala, por exemplo. Você pode ter um sorvete ou um saco de bala. Né? Então, assim, quando eu estou usando só um ou, pelo menos na parte do cálculo proposicional, a pessoa ou a criança pode ter um sorvete e não ter o saco de bala. Ela pode ter o saco de bala e não ter o sorvete. Ela pode ter o sorvete e o saco de bala. A afirmação é falsa se não tiver ambos. Então essa pessoa, essa criança fica sem os dois, fica sem o sorvete e sem o saco de bala, por exemplo. Já no ou exclusivo é aquela coisa, você chega para a criança, tá lá enchendo o seu saco, ai pai, ai mãe, eu quero comprar tal coisa, eu quero o boneco ou a boneca de não sei o que e eu quero a fantasia do fulano da ciclana. Você fala, tá, ou você pega o boneco, a boneca, ou você pega a fantasia. Não tem os dois. Ou é um ou é outro. Ou nenhum, se a criança continuar enchendo o seu saco, você dá um tapa na orelha dela, ela leva ela embora. Né? Ou o velho você vai ver quando a gente chegar em casa, que aí a surra come em casa. Né? Mas o que eu tô falando é, tipo, existe o ou, que ele é conjuntivo, vamos dizer assim, né? Ele é um somatório, e existe o ou exclusivo, que é ou um ou outro, tá? No cálculo proposicional clássico que eu tenho aqui no livro ele não fala sobre o ou exclusivo, tá? Mas eu tô falando aqui para vocês. Beleza? Então é isso aí, meus amores. Espero ter entendido, espero ter gostado. É isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.